Pessoal, voltando agora para analisar a Constituição de 1946. Essa é democrática, essa atende mais os anseios, né, da população. Então, vamos lá, entusiasmado para analisar essa Constituição. Vamos lá? Pronto. O que nós podemos falar dessa Constituição de 46? Vargas está no poder, né? Como nós acabamos de analisar, e começa o início dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, certo? Até então, o Brasil estava neutro, mas vai ter que tomar uma posição. E Vargas escolheu entrar na guerra ao lado dos países aliados. Certos países aliados eram quem? Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e outros. China, União Soviética, certo? Então eram os países aliados. E Brasil declara guerra aos países do eixo. Quem? Itália e Alemanha e Japão. Só que a Itália e a Alemanha, naquele momento, era o quê? Estava lá o fascismo e o nazismo totalmente em voga. Hitler e Mussolini. Só que, como eu falei, a Constituição Brasileira de 37 tinha como inspiração e como fundamentação o quê? Uma Constituição fascista da Polônia que serviu de inspiração para a nossa Constituição. Por isso a nossa Constituição de 37 é chamada de polaca. E logo que Getúlio Vargas entra na guerra, o que é constatado pela classe política brasileira e pelos intelectuais? Uma contradição. Então está aqui, ó. Contradição da política interna e externa. Internamente, aqui no Brasil, nós temos um Estado o quê? Fascista. Fundamentado numa Constituição fascista. E externo, para combater, eu vou lá declarar guerra a quem é fascista. Então, a expectativa da sociedade brasileira, principalmente das classes políticas, se está combatendo o fascismo, aqui esse modelo vai cair. Certo? E essa pressão continua. A pressão da sociedade brasileira sobre o governo de Getúlio Vargas, ela vai continuar. E nós vamos ter o quê? O Manifesto dos Mineiros, que era exatamente o quê? Era a expressão dessa insatisfação popular, mostrando ponto a ponto a contradição do governo. Outros manifestos vêm, certo? Se sucedem ao Manifesto dos Mineiros, e Getúlio Vargas se sente pressionado e, em 1945, ele baixa um ato institucional e convoca as eleições. Até aí tudo bem. As eleições, né? Só que durante a propaganda eleitoral, o que vai acontecer? Vai surgir um movimento. O livro de Pedro Lenz não traz se foi um movimento espontâneo ou gerado por alguma ala política, mas o que sabemos é que tem o queremismo, um movimento que significa queremos Getúlio, queremos que Getúlio continue. E aí, Getúlio Vargas, agora com o apoio do Partido Comunista, o que Getúlio Vargas vai fazer? Getúlio Vargas O Getúlio Vargas vai fazer, sabe o quê? Vai tentar trocar o chefe de polícia do Distrito Federal e colocar o seu irmão, Benjamin Vargas. Além disso, ele vai nomear como prefeito do Distrito Federal João Alberto, que é um político seu, aliado. E essa convulsão social que já estava ocorrendo, pela contradição da postura do governo brasileiro, com esses dois fatores, e essa propaganda e esse movimento chamado queremismo,
Esses dois atos últimos vão fazer o quê? Vão precipitar a queda do Estado Novo. Então, a troca do chefe de polícia do Distrito Federal e a nomeação de João Alberto para o Distrito Federal, né, para o Estado do Rio de Janeiro, o que vai acontecer? Vai ocasionar a queda de Vargas. E Vargas vai ser expulso por duas figuras já conhecidas aqui, ó, nas nossas aulas e principalmente no livro de história. Vargas vai ser expulso por esses dois aqui, ó. Deixa eu já escrever os nomes deles. Aqui, ó. O afastamento de Vargas se dá por esses dois aqui, ó. Góes Monteiro, que era o quê? Chefe do Estado-Maior do Exército. Góes Monteiro e aqui, ó. Eurico Gaspar Dutra. Quem é o garoto aqui? O ministro da Guerra. Certo? Então, os dois militares aqui, vendo essa movimentação de Getúlio, determina o afastamento. E Getúlio é deposto pelas Forças Armadas. As Forças Armadas, com o poder na mão, ela não vai exercer, eles não ficam na gerência do Executivo, né, nacional. Eles chamam o presidente do STF, da época. Presidente do STF. Como é o nome dele? O ministro José Linhares. José Linhares, que vai ficar na incumbência de desfazer as atrocidades que foi implantada por Getúlio durante o Estado Novo. Certo? Então ele ficou até janeiro de 1946, até assumir, né, como novo presidente do Brasil, Eurico Gaspar Dutra. Então Eurico Gaspar Dutra foi o novo presidente do Brasil nesse período de 46 para frente. Mas foi José Linhares. Nós podemos aqui mencionar alguns atos que ele praticou. Por exemplo, aqui, ó, praticado pelo José Linhares, ele revogou o artigo 177 da Constituição. Esse artigo 177, ele previa o quê? Ele previa a aposentadoria, certo? Ou a reforma de servidores públicos, a bel interesse do governante, certo? Então, ele revogou esse artigo. Ele também como é que eu posso dizer aqui? Ele extinguiu o Tribunal Penal, não, Tribunal de Segurança Nacional, Tribunal de Segurança Nacional, aquele que julgava os civis em caso de crime contra as instituições. Então ele foi extinto aqui. Outra medida de José Linhares, pode cair na prova. Ele era ministro do STF, presidente do STF, ser chamado para assumir na queda do Getúlio, no afastamento de Getúlio.
revogação do estado de emergência. Lembra que eu disse que o estado de emergência, ele perdurou na vigência de todo o estado do Estado Novo? Então, revogação do estado de emergência. Foi José Linhares também. Extinção do Conselho de Economia. Lembra que o Conselho de Economia, ele colaborava na feitura das leis, colaborava com o Poder Legislativo, né, com o Parlamento Nacional, juntamente com o Presidente da República. Pois ele vai ser extinto aqui. Extinção do Conselho de Economia. Certo? Extinção do Conselho de Economia. Quarta medida praticada por José Linhares quando assumiu a chefia do Executivo. E aqui ele também aboliu a regra que impedia o quê? Impedia que as decisões judiciais, as decisões judiciais tivessem validade. Lembra que determinadas matérias, principalmente de inconstitucionalidade de leis, determinada pelo Poder Judiciário, poderiam ser afastadas a juízo do Presidente da República, que mandava para o Congresso, para o Parlamento Nacional, e que se esse confirmasse o afastamento por 2/3 de voto, aquela decisão judicial não tinha validade. Foi abolido aqui, também. Essa regra foi a abolição da regra que impedia que as decisões judiciais tivessem validade. Foi abolido por José Linhares. Pronto, pessoal. Isso aqui, aí nós ainda estávamos sobre a égide da Constituição de 37. Certo? Só que foi eleito o novo presidente de caráter democrático, que afastou um governo autoritário do poder, né? Um governo que não ouvia os anseios da população. Então, o que é que vai acontecer? Esse governo vai precisar de quê? De uma nova lei maior, de um novo Estado. Tem que dar cara ao novo Estado. Ele não pode continuar fundamentado nessa Constituição autoritária, nessa Constituição fascista, já que a função do novo governo foi afastar esse governo de caráter fascista. Então, nós vamos ter o quê? Uma constituinte. Todo mundo já sabe que uma constituinte de 1945. Uma constituinte o quê? É uma assembleia de pessoas para elaborar uma nova Constituição. E foi isso que ocorreu. A Lei Constitucional número 13, né? Teve uma lei constitucional, uma alteração na Constitucional, que atribuiu poderes, né, de constituinte ao parlamento, que seria eleito em quê? O parlamento, deputado e conselheiros, né? Ainda era conselheiros.
Que seria eleito? Que seria eleitos? Eleitos em... Deixa eu ver aqui a data. 2/12/1945, certo? Eles elaborassem uma nova Constituição, certo? E assim foi feito, certo? Assim foi feito. Foi formado a Constituinte e em 1º de fevereiro de 1946, uma nova ordem institucional, certo? A data da Constituição, o nascimento da Constituição de 46, 1º de fevereiro de 46. E agora vamos analisar aqui. Pronto, pessoal, como vocês estão vendo, né? A Constituição de 46, ela é fruto de uma Constituinte. Então, ela é uma Constituição o quê? Promulgada. Não é outorgada, é promulgada. Certo? Promulgada. Só um equívoco aqui. Essa data aqui é a data de instalação da Constituinte, viu, pessoal? Que é a data de instalação da Constituinte. A data de promulgação da Constituição, ela é aqui, ó. Ela é no dia 18 de setembro. 18 de setembro de 1946. 18 de setembro de 46, a promulgação. Eita! Tá quantos minutos aí? – 18 de setembro de 46. Pronto. Então, pronto. Então, nova Constituição. Nós estamos aqui no momento de redemocratização do país. Redemocratização do país. O texto de 46, ele vai se inspirar nas ideias liberais da Constituição de 1891 e nas ideias sociais da Constituição de 1934. Certo, pessoal? Então, nós vamos ter aí uma junção de liberalismo com social-democracia. Forma de governo. Deixa eu analisar agora, vamos analisar mais especificamente o Estado, né? Como é que foi? Mais os aspectos introdutórios. Agora vamos lá para o texto em si da Constituição. O que foi que a Constituição trouxe? Constituição. Vamos lá. Forma de governo. Forma de governo. Forma de governo. Forma de governo. República. Forma de governo é república. Certo? Forma de governo aqui em 46, república. Lembrando das características da república, né? República. Governo eletivo, mandatos temporários, né? Governo pertencente ao povo. República. Forma de Estado. Forma de Estado. Federação. Agora aqui em 46,
é formal e material, viu, pessoal? Aqui nós vamos ter uma junção, aqui nós vamos ter o casamento dos dois fatores, formal, que está na lei, e o que está na prática, formal e constitucional. Aqui nós podemos dizer que era realmente uma federação, com autonomia dos Estados-membros, né, e previsão dos municípios. República Federativa. Né? E aqui nós vamos ter também os municípios, os estados e os municípios. Teve um prestigio, nesse caso aí, o municipalismo. Capital da União. Capital da União, onde era a capital, ainda no Distrito Federal. Capital da União. DF, ainda no Rio de Janeiro. Certo? Então, assim, ó, a capital da União ainda é o Distrito Federal e aqui ainda é no Rio de Janeiro, viu? Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ainda não tinha tido a mudança. Apesar que existia no texto da Constituição a previsão da mudança. A Constituição de 46 também trouxe a previsão da mudança que a capital do Brasil seria transferida para o Planalto Central, certo? E que seria formada uma comissão, né, para realizar estudos para implantar lá a sede do nosso Estado. E que depois, feito esse estudo, certo? Isso seria encaminhado, esse estudo, o relatório, a conclusão do estudo seria enviada ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional elaboraria uma lei especial estabelecendo a delimitação da área e o prazo que ocorreria a mudança. Tá ok? E essa área seria incorporada. Essa área seria incorporada ao domínio da União. Certo? Depois disso, o Distrito Federal, certo, seria transformado em um Estado. O Distrito Federal seria transformado no Estado e o nome do Estado seria o quê? Estado da Guanabara, certo? Estado da Guanabara. Lembrando que foi o governo de Juscelino Kubitschek cumprindo a sua promessa de 50 anos em 5, né, o seu plano de metas, que construiu Brasília e em 21 de abril de 60 vai inaugurar, faz a inauguração de Brasília e, consequentemente, a mudança da sede do governo, né? E da capital. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui nós vamos também ter um país que não tem religião, certo? Mas, em compensação, a Constituição de 46 vai fazer no seu preâmbulo, a Constituição de 46 no preâmbulo vai trazer a previsão de Deus, certo? Quem abrir aí vai ter a previsão de Deus. Ou seja, o afastamento do Estado não é tão radical, certo? A organização dos poderes, pessoal, como é que ficou a organização dos poderes na Constituição? Na Constituição de 46, pessoal, a organização dos poderes foi adotada a teoria de Montesquieu. A teoria clássica de Montesquieu foi adotada. Teoria clássica de Montesquieu foi adotado, certo? E agora materialmente, não é só formalmente não, certo? Ela foi restabelecida com os poderes legislativo, executivo e judiciário, cada um exercendo sua função.
O poder legislativo. O poder legislativo aqui, pessoal, ele voltou a ter poder legislativo. Composição do poder legislativo. Poder legislativo. Câmara dos Deputados, Senado Federal. Voltou o Senado Federal. Nós voltamos para o bicameralismo, certo? Nós tivemos o reaparecimento do bicameralismo igual. A Câmara dos Deputados aqui, ela vai se compor de quê? De representantes do povo, eleito pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos territórios. Estado, Distrito Federal e territórios. O mandato aqui, 4 anos, estados, Distrito Federal, territórios. Certo? Hoje não existe mais aqui, né? Os territórios. O mandato aqui, 4 anos. Certo? 4 anos. Certo. O Senado Federal compunha-se de representante do distrito, representante dos estados, era a representação dos estados e do Distrito Federal. Eleito pelo princípio majoritário, aqui é princípio proporcional, aqui é princípio majoritário, como é hoje, certo? Para mandato de 8 anos. Aqui era a representação de estados, né? Estados e Distrito Federal, certo? Aqui é a representação do povo e vinha desses locais. Aqui é a representação de estado, isso aqui. O mandato aqui é de 8 anos, certo? 8 anos. Câmara dos Deputados sempre representa o povo. Senado Federal representa os estados, certo? Por isso que os números são iguais. É 3 para cada um, porque é representação por estado. Nos deputados não. Tem como representa o povo, representa a população, tem estado que tem a população maior e tem um estado que tem a população menor. Então tem estado, consequentemente, que vai ter maior número de deputados e o estado que vai ter menor número de deputados. Beleza? Mas aqui os senadores são iguais. E o mandato era de 8 anos e renovaria. De 4 em 4 anos tinha uma renovação. 2/3 e 1/3, alternadamente. Beleza? Aqui tem uma novidade. Certo? O presidente do Congresso Nacional o presidente do Senado Federal. O presidente do Senado Federal aqui é exercido, sabe por quem? Pelo vice-presidente. Vice-presidente da República. Certo? Isso aqui não se manteve, não. É uma novidade, vice-presidente. Certo? Então, o presidente do Senado Federal vai ser o vice-presidente de quê? Da República. Vice-presidente da República. Isso aqui não se manteve. Foi só em 46 e acabou. Quantos minutos? Tá doidinho. Pronto, pessoal. Em relação aos partidos políticos, em 37 eles tinham o quê? Sido extintos. Os partidos políticos, na Constituição de 46, eles voltam. Nós vamos ter o pluripartidarismo, né? Então, o pensamento aqui, as correntes de pensamento voltam a ser aceitas. Agora, tipo assim, eles aceitaram o reaparecimento dos partidos políticos na Constituição, é autorizado, mas os partidos políticos tinham o quê? Eles não eram aceitos nem a organização, nem o registro, nem o funcionamento de qualquer partido que contrariasse o regime democrático. Então, se o partido contrariasse o pensamento democrático, fosse um partido com visão autoritária, ele não era aceito.
era baseado na pluralidade de pensamento. Poder executivo. Poder executivo, ele voltou à normalidade, ele deixou de ser esse superpoder, né? Então, voltou à normalidade, baseado na harmonia, e o mandato era exercido pelo presidente da República, com um mandato de 5 anos, a eleição era direta. Lembra que foi estipulada a eleição indireta na Constituição de 37? Constituição de 37, as pessoas votavam num determinado grupo, né, principalmente os deputados, e aquele colégio eleitoral elegia o presidente. Não deixou de ser assim, o povo vota diretamente agora na figura do presidente, que é eleito junto com o vice. Poder Judiciário. O Poder Judiciário voltou às suas prerrogativas, né? Poder Judiciário composto pelo Supremo Tribunal Federal, pelos Tribunais Federal de Recurso. Tribunal Federal de Recurso é uma inovação. Tribunal Federal de Recurso é uma inovação, certo? Juízes, juízes e tribunais militares, juízes e tribunais eleitorais, voltam os juízes eleitorais e os tribunais eleitorais que tinham sido afastados, né, no Estado Novo, em 37, e os juízes e tribunais do trabalho, certo? Juízes e tribunais do trabalho. Na declaração de direito aqui, declaração de direitos. Quais são as garantias do cidadão? Volta o mandado de segurança e volta a ação popular. Os dois instrumentos aí de garantia do cidadão voltam na Constituição de 46. E uma coisa importante, pessoal, vocês lembram que no estado de emergência e no estado de guerra, aqueles atos praticados não poderia ser apreciado por Poder Judiciário, pois foi estipulado, sabe o quê? O princípio da afastabilidade da jurisdição. Certo? Princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que é isso, Barbosa? Nenhum ato, certo? Nenhum ato poderia ser excluído da apreciação do Poder Judiciário. Então, qualquer lesão de direito individual poderia e deveria ser analisado pelo Poder Judiciário. Era proibido ter uma lei que proibisse o Judiciário de analisar esses atos. Então, era uma resposta ao que nós tínhamos na Constituição de 37. Se lá, atos cometidos durante o estado de emergência e o estado de guerra, né, e os seus efeitos não poderiam ser analisados pelo Poder Judiciário, aqui nós temos uma garantia que ainda está na Constituição, né, na nossa Constituição de 88, ela foi transpassada por essa Constituição, né, essa garantia, certo? Certo. Pronto, deixa eu ver. Nós tivemos aqui, pessoal, o caráter humanitário dessa Constituição. Nós temos as vedações na pena de morte. A pena de morte nessa Constituição ela só é aceita no caso da legislação militar em tempos de guerra, como até hoje existe na nossa Constituição atual de 88. A pena de banimento, que era o quê? Você recebia uma pena e você era banido do lugar. Você teria que sair daquilo ali, de perto da sua família, e sumir no mundo. Acabou, não existe mais isso. A pena de confisco, ou seja, o Estado poderia tomar todos os seus bens, também acabou. E a pena de caráter perpétuo, certo? Por isso o caráter humanitário dessa Constituição. Foi reconhecido na Declaração de Direito o direito de greve e as várias garantias dos trabalhadores que conquistaram em 37 também vão ser estabelecidos na Constituição. Não teve alteração na Constituição de 46. Nós vamos ter uma novidade, certo? Mas só depois
No intervalo nós vamos trazer uma novidade aqui na Constituição de 46. É uma parte aqui, é um momento alto do estudo. Eu gosto muito dessa parte, a parte de relação do Estado, que eu me identifico muito. Beleza, pessoal? Então nós vamos dar um intervalo agora e já já a gente volta analisando essa questão. Valeu!